Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma live para fechar a semana aí com chave de ouro. Ficou lindo, né, Tatar? Esse risco. Aqui eu tô vou fazer dos dois lados, tem uma parte que já tá até bem, um caminho bem andado, que eu precisava de uns detalhezinhos ali seco para poder mostrar para vocês. E, gente, eu tô assim apaixonada. Eu vou fazer um caminhozinho de mesa bem pequenininho. Então a pintura tá dos dois lados. Boa noite! Já aproveitem para compartilhar as meninas, a Aline, a Albaneide, todas que estão entrando, sejam muito bem-vindas. Então já entrei um pouquinho antes aqui, já pro pessoal já ir entrando. Boa noite a todos, Janete, Rubens, passou alguém aí também. Sejam muito bem-vindos à nossa live, última live dessa semana, porque segunda-feira a gente volta e segunda-feira é o nosso evento especial Santa Ceia. Se você ainda não está em nenhum dos grupos, aproveite para se inscrever e participar, que eu já enviei a apostila hoje nos primeiros grupos, para vocês participarem na semana que vem, segunda, terça e quarta-feira, que é o evento de lançamento oficial do curso especial Santa Ceia. Mas aí a gente vai ter 3 aulas na próxima semana, segunda, terça e quarta, que é onde eu vou ensinar um projeto bem bonito, com cesta, com uvas, transparência. Então vai ser uma aula bem bonita também. Então aqui, ó, eu acabei não colocando nenhum fundo. E eu vou utilizar esse stencil aqui, que eu achei ele bem bonito, mas eu vou utilizar de forma bem leve para complementar. Eu vou até colocar ele bem próximo aqui do meu lacinho, como se ele realmente tivesse colado aqui por trás do lacinho. Boa noite a todos que estão entrando agora. Como eu estou utilizando aqui os tons de vermelho, amarelo, vou utilizar o verde, eu vou usar de forma bem leve aqui no fundo esse stencil aqui, que é da Arte em Cortes. Deixa eu ver a referência aqui para passar para vocês. E aproveitando que hoje é o último dia com desconto lá no site da Arte em Cortes. Então eu vou sair daqui dessa live e já vou lá também, porque é brasileiro, deixa tudo para a última hora. Mas a gente não pode perder, né, o desconto. Esse stencil aqui, ó, referência 17. Aqui tá Cost 003. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Botei bem aqui pertinho para vocês conseguirem ver certinho a referência dele, que é um stencil bem bonito, esses de rendinha, mas é aquela rendinha vazada, aberta, né, na verdade. Então, quando a gente faz aqui todo esfumadinho por baixo, ele aparece a rendinha por cima. Eu vou mostrar aqui para vocês certinho. Deixa eu puxar um pouquinho pro lado, vou pegar aqui, ó, pincelzinho pituar, vou fazer o fundo logo. Vou tirar bem o excesso, ó, de tinta aqui. Vou até limpar um pouquinho, ó, no meu paninho guerreiro aqui do lado. Vou colocar até aqui do ladinho pra vocês não enxergarem a situação que está o meu pano. Mas eu tiro ainda o excesso pra deixar bem clarinho. Vou colocar aqui na junção bem em cima aqui, ó, do meiozinho da minha fita, do meu lacinho, para eu poder fazer a parte de baixo aqui do fundo. Eu não quero puxar muito aqui para cima, é daqui para baixo. Então, cuidadosamente, deixa eu enxergar aqui os pedacinhos aqui por trás, que é onde eu vou pintar a folha ainda, que tem a folhinha. Mas se passar também por cima, tem problema não, porque é bem de levinho, ó. Então depois é só não se perder no risco. Mas se passar aqui por trás não tem problema não, em cima da folhinha não vou nem me preocupar muito, porque é bem pequenininho aqui o espaço. Então vai ser, como tá bem leve aqui nessa parte, não vai ser difícil de preencher depois. Aqui, ó, como eu falei, ele tem essa partezinha aqui embaixo. Então vem, ó, preenchendo, eu quero bem levinho, então por isso que eu tirei bem o excesso. E para poder aparecer essa barrinha aqui, eu venho
bem suave com o meu pincel, ó. Esfumando bem de levinho. Pra poder aparecer esse detalhezinho aqui debaixo da barrinha. Igual eu falei, não quero que fique muito escuro, então por isso que eu tô indo bem devagarzinho. Boa noite, quem está chegando agora, sejam muito bem-vindas. A nossa live da sexta-feira, para fechar a semana com chave de ouro. Agora nós teremos mais lives aí durante a semana. Algumas vezes vão ser com projetos assim completos, de forma mais prática. E outras vezes vão ser alguma técnica específica. Quem está perguntando, que eu vi que passou rápido sobre a live do queijo, eu estou editando ela para poder colocar. Então, como sou eu que faço tudo assim nessa parte de edição, de colocar na plataforma, de colocar no YouTube, de criar risco, de enviar risco, de mandar mensagem nos grupos, então vou de pouco a pouco, tô editando para poder colocar no YouTube, mas a live tá disponível aqui no Instagram, vocês conseguem assistir normalmente. Eu não tirei ela daqui não, ela vai ficar aqui, vocês podem assistir por aqui também. Ó, venho esfumando, deixa eu ver como que tá ficando, que eu não quero que fique muito forte, mas também não é para ficar totalmente apagado. Ó, de acordo com que, não sei se vocês têm esse stencil na casa de vocês, ou se vocês vão ter interesse em ter também, mas é legal seguir, ó, o formatinho aqui por baixo. Não vi esfumando reto aqui não, fazer aquela barra reta. Vem, ó, levemente esfumando, puxando aqui. Tem uma pontinha, então puxa a pontinha, volta aqui pro meio, puxa uma pontinha aqui e volta aqui pra cima de novo, ó. Pra não ficar tudo reto. Ó, bem suave, que eu não quero que fique muito forte. Agora eu vou passar pro lado de cá. Vou pegar da mesma posição e vou encostar certinho aqui, ó. Deixa eu puxar pra vocês verem. Do ladinho, não seguir a mesma posição que tava aqui, ó. Porque se eu seguir essa mesma posição, não vai bater aqui. Pode ser que fique pela metade aqui e o lado de cá ficou inteirinho. Então, como tem uma boa parte aqui preenchendo na frente, não vai fazer muita diferença. Então, eu puxo, ó, pra deixar ele inteirinho, igual tá do lado de cá. Então, posicionei aqui, bem em cima do meu lacinho. E volto novamente, ó. Peguei, tiro o excesso no pratinho, tiro o excesso no meu paninho e venho, ó, levemente. Não tô nem apertando não, tá? Só com a sujeirinha do pincel mesmo, pra ficar bem suave. Só fazer esse fundo aqui, pra poder passar aqui pro nosso laço, que eu vou começar ensinando pra vocês esse laço, que eu coloquei um efeito nele. Um efeito mais brilhoso, como se fosse em glitter mesmo ali no lacinho. Ó, bem levinho, nada muito assim. Cheguei porque, a princípio, a pintura, aqui toda a parte da frente que tem seu destaque. Que é só para não ficar aquele fundo branco, todo branco. Então, vou posicionar aqui certinho pra gente iniciar na pintura do laço. Para pintar o laço, eu comecei com duas cores, vermelho tomate e o púrpura. Eu vou começar com eles primeiro e depois eu volto reforçando mais as sombras. Então, o primeiro passo aqui é fazer o preenchimento. Vou preencher primeiro utilizando o vermelho tomate e depois eu venho sombreando com púrpura. Boa noite, quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Vou começar aqui, ó, por esse laço que está aqui por baixo, por essa parte aqui do laço que está por baixo. Eu utilizo aqui um pincelzinho que é aquele pincel mais durinho, de cerdas mais duras,
para poder preencher. E depois, como eu vou ter que fazer retoque de sombra, eu venho com um pincel macio para delimitar melhor os contornos. Então, para fazer preenchimento, eu gosto desse daqui, não é totalmente aparado. Eu deixo ele no tamanho dele mesmo, só tiro umas cerdazinhas ali com a tesoura do lado para ele não ficar borrando. Mas ele não é aquele totalmente aparado, que é lixado. O primeiro passo aqui é fazer esse preenchimento. Ó, preenchi aqui por dentro. Venho agora com púrpura sombreando. Vou sombrear aqui, ó, essa partezinha de dentro. Ó, bem aqui por dentro, ó. Já para poder delimitar aqui o que é a parte de dentro da fita e o que é a parte da frente, de fora. Então, vim com púrpura, já demarquei aqui. E agora eu começo a sombrear, a criar aqueles efeitos de dobrinha, realçar o volume lateral. Então, aqui para realçar o volume lateral, vou colocar um pouquinho, que é para dar aquele efeito como se ela estivesse virando. Então, venho com púrpura e esfumo aqui um pouquinho também, ó, do ladinho, que depois nós vamos reforçar mais. E venho aqui por baixo, ó, também sombreando. E tem laço, vocês podem deixar ele mais retinho, ou vocês podem estar colocando mais dobrinhas nele. Aqui, ó, vou colocar essa sombra porque tem essa parte que está aqui por cima, então vou sombrear um pouquinho mais esse daqui de baixo, justamente também porque ele tá bem encostado no biscoito. Boa noite que estão chegando agora. Quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. E para poder fazer aquele efeito mais dobradinho, ó, vocês viram que eu esfumei aqui e esfumei do lado de cá. Eu venho aqui no meio, ó, bem esfumadinho, com púrpura ainda, ó. Coloco um ponto mais escuro aqui, deixando essas bordinhas aqui mais avermelhadas, aquele vermelho mais forte. Então, esses pontos mais escuros aqui, eles vão dar aquela impressão de que tem uma dobrinha, tem um buraquinho aqui e vai trazer mais movimento para o laço. Agora, eu vou passar pro lacinho da frente aqui. Mesma coisa, começo a passar para essa parte da fita aqui da frente. Começo preenchendo com vermelho tomate. Vou deixar até essa bordinha aqui para preencher depois, porque eu posso entrar também direto com o púrpura ali sombreando. E como o meu risco ele é vermelho, eu tirei com carbono vermelho, então se eu pintar tudo aqui por cima, já direto, o risco ele some. Para mim, que já tenho o hábito de pintar assim bastante, já tenho o visual ali daquilo que eu vou pintar, é mais prático fazer tudo de uma vez só. Mas às vezes para quem tá iniciando ali, pode se perder no risco, perder no formato, então o ideal é vir de pouquinho a pouquinho. Nem tudo que é tão fácil para mim, que é prático para mim, que eu já sei, todo mundo sabe. Então, aqui o de baixo eu fiz ele já completo, mas aqui vocês podem fazer, ó. Venho, coloco aqui já o púrpura, separando, ó, dando esse ponto mais sombreado, que é a profundidade também, ó, que ele vai trazendo mais volume a isso que está aqui por cima. Boa noite, quem está chegando. Já aproveitem para compartilhar essa live também, para que mais pessoas assistam e aprendam também. Se tem aquele amigo, aquela amiga que gosta de pintura e quer aprender técnicas novas, aproveitem aí para poder compartilhar. Fiz essa parte aqui, ó, de cima já com púrpura e venho só finalizando aqui por baixo, ó, com vermelho tomate. Então, não vou chegar muito nos cantinhos agora, que depois eu venho com as outras cores demarcando melhor.
Então, aqui eu não cheguei certinho no meu contorno. Peguei aqui o púrpura para poder criar uma dobrinha. Então, venho, ó, faço esse movimento aqui, jogando pro ladinho, ó. Vim com o pincel e joguei um pouquinho pro lado. Não precisa deixar com sobrecarga de tinta, ó. É para criar um ponto mais profundo aqui, em que vai dar aquele aspecto de dobrinha. E vem esfumando, ó. Sem encostar nesse detalhe, ó. Vem esfumando um pouquinho do púrpura aqui por cima também. Tudo para poder ajudar a trazer mais movimento aqui pro lacinho. Então, esses pontos mais escuros que eu tô colocando aqui, eles vão trazer mais movimento, vai trazer profundidade. Depois vocês vão ver como, à medida com que vai entrando as outras cores, como que isso vai se destacando. Vou passar a mesma coisa pro lado de cá, começando com vermelho, tomate no fundo. Vocês podem utilizar qualquer tom de vermelho para poder fazer. Boa noite, quem está chegando. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Ó, venho preenchendo cuidadosamente aqui nos contornos também, que apesar de que eu vou voltar aqui com outro pincel para poder fazer o retoque de contorno, mas é muito importante tentar manter o mais certinho possível. Preenchendo bem para ficar aquela pintura bem forte, com aparência bem viva mesmo, porque às vezes a pintura fica mais apagada devido à falta de preenchimento. Então, o preenchimento é um ponto muito importante. Se preencher só aqui, superficial, ele vai ficando aquela pintura fosca, não fica com aquele brilho, com aquela cor bem forte. Então, não tenham medo de usar tinta. Eu sei, uma coisa que eu falo, eu sei que a tinta, as tintas, os materiais não estão tão baratos ultimamente, mas quando se trata de qualidade ali do nosso trabalho, acabamento, vale a pena investir e não ter esse medo de usar a tinta, porque é muito importante ali para nossa pintura. Então, vem aqui, ó, fiz a mesma coisa e vou colocando, ó, outros pontos mais sombreados aqui também. Depois que entrar com as outras tonalidades, que a gente vai entrar primeiro aqui com o vinho, para depois reforçar ainda mais com preto. Eu até postei uma foto agorinha há pouco, antes de começar a live, com ele com lacinho já em uma parte pronta, mas ele ainda não tá totalmente finalizado, porque eu vou realçar alguns pontos ali com preto. Então, eu precisei esperar secar todos os brilhinhos que eu coloquei ali para poder voltar e retocar. Boa noite! Quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Vocês pegaram a live ainda bem no começo, mas a aula vai ficar salva aqui. Eu vou editar também, assim como eu estou editando a do queijo, para poder passar para o YouTube, para poder passar de forma com que dê para ver melhor, né? Porque tem a diferença, por isso que eu gravo até um pouquinho de lado aqui, quando eu tô fazendo live, porque aí na hora que eu jogar ela pro YouTube, ela vai ficar na posição certa, de viradinha mesmo. Porque aqui a gente costuma gravar com o celular em pé, com o telefone em pé, então ela, no canal do YouTube, ela já é deitada. Então, eu tô editando para passar ela deitada pro canal do YouTube também. Então, sombreei aqui por baixo. Agora quase não aparece mesmo. Eu vou passar aqui para última parte aqui da fitinha, do lacinho. Ainda tem um miolinho aqui, o meio
o nozinho, né? Ó, venho preenchendo. O certo seria começar o certo assim, que eu falo que para evitar passar por cima, manchar, a gente sempre começa por tudo que está por baixo. Então, se fosse olhar, seria a folhinha aqui. Porém, como a gente vai precisar vocês vão precisar do laço seco, e eu sempre assim observo qual a melhor parte aqui para poder começar, dependendo do processo, do tipo de técnica que vocês vão aplicar. Para quando vocês terminarem a pintura, terminar de fazer todos os itens e precisar retocar algo, aquele item já esteja bem seco. Então, como eu vou ensinar para vocês aqui, o efeito brilhoso, como se fosse glitter, mas utilizando a tinta comum mesmo, né? Nem a tinta com glitter. Então, ele precisa estar bem seco para vocês fazerem o último retoque. No final da live eu coloco o número aqui, porque agora sou eu sozinha e não tem como eu parar para poder digitar. Porque eu tô pintando aqui, se eu mexer em qualquer coisa da câmera que eu vou acabar tirando. Mas aqui no meu Instagram mesmo, vocês têm a opção de me mandar mensagem, tem o WhatsApp, ou pode mandar uma mensagem no privado, que assim que eu ver eu respondo vocês. Porque vai chegando muita mensagem, por mais que eu não vou responder algumas na hora, é porque vai chegando uma atrás da outra. Então tem umas que vão ficando para baixo, eu tenho que ir lá, às vezes fica... esses dias eu vi que tinha umas na caixa de spam mesmo aqui do Instagram, tava em um lugar escondido, mas eu vou responder vocês. Que aqui sou eu que respondo, quem cuida aqui do meu Instagram sou eu, e com muito, muito, muito carinho eu respondo cada uma de vocês. Então é só ter um pouquinho de paciência, porque sou eu que respondo mesmo. Então não é ninguém que fica aqui, então aguentem um pouquinho se vocês mandaram mensagem nos últimos dias. Ontem eu quase não peguei o telefone para poder responder. Mas aqui, ó, fiz essa partezinha do laço, agora eu venho sombreando. Vou colocar uma sombra aqui, ó, esfumando mesmo, e vou puxar uma pontinha aqui pra baixo. Ó, puxei uma pinceladinha aqui pra baixo pra criar um ponto de dobrinha também, um ponto mais profundo aqui da dobrinha. Trago aqui pra frente novamente e sem encostar no contorno, vou puxar, ó, uma pinceladinha aqui pro lado para poder criar pontos diferentes de dobra, ele não ficar totalmente reto. Lembrando que quem ainda não se inscreveu para poder participar das lives da semana que vem, quem não está em nenhum dos meus grupos, ainda não se inscreveu, tem o link aqui na minha bio para poder pintar aquela cesta com transparência, com cálice, que é o especial Santa Ceia, que vai acontecer na próxima semana, de segunda a quarta-feira, de 11 a 13. Então, se vocês ainda não se inscreveram, vão lá para poder entrar no grupo. Quem não tá no grupo, que eu já comecei a enviar apostila, porque já começa na segunda-feira. Agora, eu vou finalizar preenchendo esse meio, ó, que é o nozinho, para voltar e colocar a cor mais escura agora. Mais uma cor escura que vai dar o destaque aqui para todos esses efeitos de dobrinhas do lacinho. Deixa eu pegar um pincelzinho menor. Se passou alguma pergunta aí que eu acabei não lendo, porque eu vou pintando aqui, às vezes vai passando as perguntas, pode mandar de novo, que eu paro, dou uma olhada, volto. Vem aqui, ó, peguei até um pincelzinho menor agora, para colocar umas dobrinhas mais fininhas. Coloquei uma pinceladinha aqui no meio, ó. E agora venho puxando uma mais grossinha. Aqui, ó. De cima. Ó, de cima pra baixo e de baixo pra cima.
Esse vermelho que eu tô utilizando, ele é o vermelho tomate. Eu vou utilizar o vermelho vivo ainda, mas não vai ser por agora. Agora a gente vai entrar aqui com o vinho para poder criar, reforçar mais essas dobrinhas, dar mais profundidade. Josilene, me manda uma mensagem no privado, porque não tenho como te mandar número de WhatsApp aqui agora. Inclusive, se tem algum aluno aqui do especial Santa Ceia que já entrou, fez a inscrição do curso durante a pré-inscrição, mas por algum motivo tá com dificuldade de acessar o curso, tá com dificuldade de baixar os riscos, me manda uma mensagem no privado que eu vou tá atendendo vocês. Eu já atendi ontem alunos, já conseguiram abrir certinho o curso, ver as aulas, conseguir olhar os riscos, baixar os riscos. Então, tô ajudando da melhor forma possível ali para que vocês consigam acessar tudo certinho. Você postou aí, Soninha? Deixa eu ver se eu consigo ver. Cadê? Passou aqui que eu não vi, porque senão eu ia fixar aqui. Se puder, as meninas aí que tem o meu contato, porque agora que eu não tenho ninguém me acompanhando aqui, da equipe me acompanhando, para poder postar o número. Quem puder, me manda uma... Oh, meu Deus, cadê? Soninha, se você tiver, por favor, de novo, a possibilidade de colocar o contato aqui para mim, para eu fixar. Aí quem precisar entrar em contato comigo é só me mandar uma mensagem pelo número. Ou qualquer aluna que está acompanhando aí que tem o meu número, é só colocar que eu vou fixar aqui. Agora aqui, ó, peguei o vinho. Aí, Matheus Molinari, chegou. Coloca o número aí pra mim, Matheus, por favor, pra eu poder fixar aqui. Quando eu falo me mandar uma mensagem no privado, é aqui do Instagram mesmo, não é no WhatsApp não, mas o Matheus vai deixar o número do WhatsApp aí para poder, quem tiver com alguma dificuldade, alguma dúvida, eu não sei do que se trata, é só me mandar uma mensagem lá que eu ajudo vocês. Aqui peguei o vinho, vou entrar reforçando esses pontos onde eu entrei primeiro com púrpura. Então, eu venho aqui dando aquele destaque, ó, a mais, dando mais profundidade e realçando mais todo esse volume da parte da frente aqui do lacinho. Passei aqui por baixo também, ó. E venho reforçando aqui por cima de pouquinho a pouquinho. Por que que eu entrei com púrpura primeiro? Se eu entrasse aqui direto com vinho, ele não ia ter a coloração que ele vai ficar ali no final, quando a gente finalizar mesmo, quando colocar todas as cores. Então, às vezes, essas combinações que eu vou colocando é para trazer uma cor bem mais bonita ali para aquilo que a gente está pintando. Deixa eu ver se colocar o número aqui. Deixa eu fixar. Fixei aí o comentário da Soninha. Quem tá precisando falar comigo é só me mandar uma mensagem aí nesse número que tá fixado. Você vai falar ou comigo ou com o Matheus. Ó, venho reforçando. Todos esses pontos que eu entrei com púrpura primeiro, ó.
eu venho novamente com o vinho dando um destaque a mais, trazendo mais destaque aqui para as dobrinhas. E à medida com que a gente vai colocando as cores, vai realçando mais, os efeitos aqui das dobrinhas vão se destacando mais ainda. Então, não precisa fazer aquele efeito totalmente retinho do laço. É só vocês irem esfumando em alguns pontos, ele começa a dar um destaque a mais, trazer mais movimento para a pintura. É como se tivesse várias curvinhas mesmo. Vou pegar aqui agora, nessa partezinha de baixo, ó. Vem esfumando bem. E aqui nessas pontinhas, deixa eu colocar aqui por dentro, ó. Nessas pontinhas aqui são para dar aquela viradinha. Dar um volume a mais para deixar ele mais arredondadinho. Depois de feito isso, venho só aqui reforçando um pouquinho aqui por cima também, que é onde eu trabalhei os efeitos de como se fosse o glitter. Eu começo aqui com o vinho mesmo, por isso que eu preciso esperar secar. Preciso esperar secar. Depois que eu fiz essa primeira parte aqui do laço, eu vou começar aqui a colocar esses pontinhos, esses detalhes, e vou precisar esperar secar para voltar e colocar um outro efeito aqui por cima. Então, qual o processo que eu vou fazer aqui? Peguei aqui o vinho para dar aquele aspecto do brilho mesmo, como se fossem uns pontos mais escuros, pontos mais claros e uns mais escuros do glitter. Eu venho com esse pontinho, com um pincelzinho, ó, qualquer pincel que vocês tiverem de pontinha fina. Esse daqui, ó, 514-12, é o de pontinha redonda. Eu venho com a pontinha do pincel, ó, ele já fica uma bolinha aqui na hora que molha. Pode ser até com palitinho de dente. Quem não tiver nenhum pincel assim que dê pra fazer esse efeito, pode vir com palitinho de dente que dá certo também. E vocês vão colocando várias bolinhas assim escuras com o vinho. Então, por isso que precisa esperar secar, porque se eu vier aqui trabalhando outro efeito que eu vou colocar aqui por cima, essas bolinhas vão sumir todas, vai misturar tudo. Então, por isso que precisa secar. Aí eu já fiz até um do outro lado, que vão ser 2 lados aqui. Eu não vou fazer em pano de copa, vai ser uma toalhinha de mesa, de centro. Então, eu venho, ó, colocando vários pontinhos. Pode vir colocando. Não precisa colocar tudo junto, aqui eu tô fazendo bem separadinho. Helena, você tá perguntando quantos riscos vão ser da próxima live da semana que vem? Seria isso? Se for, é um risco. É um projeto que eu vou ensinar em detalhes ali como pintar cesta, como pintar transparência. Então, tem várias técnicas que eu vou ensinar para vocês dentro de um projeto só. Então, vão ser 3 dias, segunda, terça e quarta, porque ele é bem grande, tem flor, tem vários elementos, o pão. Então, para não ficar uma aula muito cansativa, em um dia só fazer vários desenhos ali junto, então eu separei em 3 dias. Para quem não entrou ainda, aproveite para entrar, porque nós vamos enviar novamente as apostilas que estão com as cores, os pincéis que eu utilizei. Ó, vou colocando vários pontinhos. Pode ser pontinhos maiores, pontinhos menores, mas pode preencher bastante aqui, ó. Que esse é como se fossem os pontos onde não tá batendo tanta luz
no glitter. Não é aquele glitter também, todo coladinho no outro, não. É uma fitinha que ela tem vários glitters maiorzinhos, então eles ficam mais separadinhos mesmo. Mas ele já dá um efeito totalmente diferente e já é mais uma coisa para vocês aplicarem. Às vezes tá ali, quer fazer um efeito diferente em algo que vocês estão pintando, é só manter esse mesmo padrão aqui, só modificando as cores. Vamos supor, se vocês pintarem um laço azul, vocês vão pegar ali a última cor mais escura ali que você utilizou do laço para poder fazer esses pontos mais escuros, um azul mais escuro. Vamos supor, um azul turquesa você utilizou na fita, aí depois veio, sombreou, utilizou por último o azul marinho. Pode estar utilizando o azul marinho para fazer essas bolinhas mais escuras. E agora eu vou utilizar o vermelho vivo para fazer as bolinhas mais claras, mais vibrantes. Esse risco aqui são das lives gratuitas que eu faço aqui com vocês para poder ajudar, para vocês terem mais opções para poder vender, oferecer para os clientes de vocês. Então, eu tô sempre trazendo alguns projetos completos, assim, live, com os riscos mais completos, outros menores, para vocês terem opções para poder oferecer. Essa cor que eu tô utilizando aqui para poder fazer as bolinhas é o vinho sim. Deixa eu ver se passou. Para vocês participarem das minhas lives, das aulas que eu faço, tanto aqui quanto no YouTube. Nas últimas vezes eu tô até fazendo mais aqui pelo Instagram. É só entrar no meu Telegram, que vocês podem tá pintando com a gesso, mas eu não sei se vocês vão conseguir encontrar sim. Mas quem não conseguir encontrar, quer participar de um dos meus grupos, me manda uma mensagem depois, no final da live, aqui no Instagram ou nesse número que tá fixado aqui, que a gente vai enviar um dos nossos grupos para vocês. Agora eu peguei aqui o vermelho vivo para colocar aquele ponto do glitter que é bem mais forte. Então venho colocando aqui, ó, vários pontinhos também com esse vermelho para dar um destaque. E além dele, se vocês tiverem um vermelho fluorescente, também vai ajudar bastante a realçar ainda mais. Então é só vir colocando, ó, vários pontinhos desse vermelho mais forte, o vermelho vivo, para poder fazer essa diferença de pontos mais escuros ali, onde tá pegando mais... não tá pegando tanto brilho, aí o reflexo ele fica mais escuro. E pode vir, ó, com o vermelho mais claro para dar aquele destaque. Se vocês quiserem mais também, pode estar acrescentando mais ou fazendo as bolinhas menores, não tem problema. Não precisa colocar exatamente como está aqui também, não. Então, às vezes você quer colocar mais, quer que realça mesmo o efeito do glitter, pode colocar mais bolinhas, tanto da mais escura quanto da mais clarinha. Boa noite, quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Se passou alguma pergunta aí novamente que eu acabei não vendo, porque vai passando tão rápido, manda aí de novo. Tem as meninas aí que puder responder se foi algo que eu já respondi. Vocês podem ficar à vontade para ajudar a prof também, enquanto eu vou ensinando aqui, vocês podem ir respondendo algumas coisas, se eu já respondi, que vocês souberem também. Então é um ajudando o outro. Então, vem, ó, preenchendo, colocando várias bolinhas. Só com a pontinha, ó, do pincel, molhei, ele já deixa essas bolinhas mais redondinhas mesmo.
Pode preencher bastante. Então, enquanto ele vai secando, mas eu já tenho aqui um seco, que eu fiz um pouquinho antes para poder mostrar para vocês. Pra gente fazer essa live completa hoje. Vocês podem estar utilizando esse risco para fazer tanto em pano de copa mesmo, pano de prato, ou o produto que vocês vendem. Ou vocês podem estar fazendo igual eu vou mostrar aqui depois para vocês. Eu tô fazendo ele em 2 lados para colocar ali no meio de uma mesa. Vocês podem estar fazendo até mesmo, que eu dei uma ideia em uma das lives que eu fiz, eu dei a ideia do joguinho americano ali, que dá para poder colocar também. Coloca de um ladinho, gente, esse daqui em um joguinho americano fica lindo. Pode reduzir um pouquinho o risco, recuar ele um pouquinho pro lado para poder aparecer e fazer essa pintura aqui. Gente, isso daqui vai ficar maravilhoso. Eu falo assim, eu vendo todas as minhas peças. Esse daqui eu tô simplesmente apaixonada, é daquelas que não dá vontade de vender não. Dá vontade de ficar com a gente, mas nós estamos aqui, tem material para comprar, né? Então a gente precisa vender mesmo, sem medo, sem pena de vender, porque quem tem os sonhos aí para realizar, eu sei que tem muitas de vocês que têm vontade de realizar várias coisas, de montar ateliê, de estar comprando materiais melhores. Então, não deixem de aproveitar as oportunidades aqui para vocês terem mais materiais aí para oferecer para os clientes de vocês, vender e ter uma renda mesmo através daquilo que vocês fazem. Eu utilizei o vermelho vivo. Se vocês tiverem, esse último pontinho que eu fiz, se vocês tiverem o vermelho fluorescente também, pode vir colocando uns mais aleatórios, ó, não tão juntinhos. Que ele vai dar um destaque ainda maior, ele é muito mais forte do que o vermelho vivo. Ele chama bem mais atenção, então ele vai dar um efeito, ele vai ajudar a realçar. Se você não tiver e o vermelho vivo você sentir que foi apagando depois, ficou um pouquinho mais apagado, é só depois de seco, depois que secar mesmo, secar bem, você pode vir com o vermelho vivo novamente e colocar, porque depois de seco, depois da pintura seca, o vermelho vivo ele se sobressai mais quando vocês entram com ele novamente. Agora, como tá tudo muito úmido, eles acabam, as tintas vão secando e elas vão se misturando. Então, pode perder um pouquinho da cor forte dela. Então, pode voltar depois de seco e retocar alguns pontinhos também. Tem problema não. Pronto, meus pontinhos, já coloquei vários pontinhos aqui também. Deixar ele secar. Já tem um ali pronto. Mas enquanto ele vai secando, a gente já vai dando continuidade aqui. E no finalzinho eu vou mostrar para vocês como retocar e dar mais destaque nesse laço. Fazer com que ele se sobressaia ainda mais. Então agora nós vamos passar para esse biscoito bem bonito. Que é aquele que tem... é tipo uma caldinha aqui no meio. Para fazer ele, eu vou utilizar aqui na parte de fora. Vou preencher toda essa partezinha de fora aqui com o amarelo pêssego. Deixa eu lavar bem meu pincel. Vocês podem estar utilizando o amarelo pêssego. Quem não tiver o amarelo pêssego, pode estar até substituindo, pode estar utilizando o camurça. Apesar de ser o camurça, ele ter uma tonalidade um pouquinho mais forte, mas é uma cor que dá para vocês utilizarem para fazer o biscoito. Ele só vai ficar mais escuro do que eu tô fazendo aqui. Então aqui, ó, peguei amarelo pêssego e vou preencher toda
essa parte de fora aqui, ó. Primeiro, vou preencher com ele para depois voltar e colocar os pontos mais sombreados, dar uma amareladinha mais. Então, aqui a gente utiliza bastante tinta mesmo para poder preencher. Boa noite quem está passando por aqui agora ou quem está chegando. Sejam muito bem-vindos, quem chegou por aqui agora. Eu sempre gosto de ir preenchendo, fazendo o preenchimento mais rápido assim, nesses pontos maiores, e depois eu só venho contornando, porque o contorno ele exige um pouquinho mais de cuidado. Então, venho preenchendo até onde eu consigo, de forma mais rápida. Vocês podem estar utilizando um pincelzinho pituá menor também, não tem problema. Eu aqui, como meu pincel pituá, ele é aquele grandão, então eu venho só com esse pincelzinho menorzinho aqui mesmo. E depois já venho contornando. Aonde já dá pra ir contornando, eu já venho, ó. Sempre com cuidado aqui pro risco ficar certinho, apesar de que aqui é um biscoito. Então, o biscoito ele não tem aquele formato totalmente retinho, perfeitinho. Mas é muito importante a gente manter pelo menos o risco ali pra ter um resultado melhor na pintura. Por isso que eu falo assim, uma coisa que eu sempre gosto de alertar também é com relação ao risco. Vai fazer uma pintura, não tenta tirar o risco correndo. Tire um tempo ali, se você já tem ideia daquilo que você vai pintar durante a sua semana, tira um dia, ali algumas horas do seu dia, para você tirar o risco de tudo aquilo que você vai pintar ali durante a semana. Ter aquele tempo específico para poder tirar risco com tranquilidade. Porque o risco, ele é uma parte muito importante da pintura. Ele é o ponto principal ali da pintura, né? A gente sem risco, a gente até consegue pintar, até sai alguma coisa. Mas ele é o que guia. Tudo que a gente for fazer, ele que nos guia, né? Então, se vocês tirarem um risco torto, por exemplo, é bem provável que a sua pintura também vai sair torta. Então, sempre ali tira um tempinho para poder tirar, riscar tudo aquilo que você quer pintar ali durante a semana. Porque é uma parte muito importante do processo de pintura, é tirar o risco. Então, eu sempre gosto de estar alertando quanto a isso, que às vezes a pessoa faz um trabalho tão bonito, tem ali a técnica, já sabe fazer, mas às vezes peca nos formatos dos desenhos, é algo redondo, vamos supor, fica com todas aquelas curvas ali na lateral, não consegue manter, porque às vezes tira o risco correndo. Então, é um processo importante do nosso trabalho. Assim como a pintura, ter aquela primeira tranquilidade ali na hora de tirar o risco é muito importante. Então, vem aqui contornando agora, tô só finalizando o contorno. Vou pegar aqui o meu siena natural, que eu vou utilizar para dar uma queimadinha, uma amareladinha aqui no biscoito. Então, vem com siena natural. Hello, Simone! Boa noite! Sejam muito bem-vindos. Além da Simone, quem estiver chegando por agora, peguei aqui agora o meu siena natural para realçar agora os pontos sombreados, que vão dar destaque aqui também no volume do biscoito, que vão deixar ele bem mais chamativo. Peguei aqui, ó,
até mesmo para poder tirar um pouquinho do excesso, um pratinho aqui do lado. Venho com pouquinha tinta, não precisa de muito. Vou colocar essa beiradinha aqui por dentro, ó. Vou destacar esse ponto aqui no meio, que é a espessura do biscoito. Ó, marco aqui essa sombra, que é a parte de dentro ali que tá mostrando que ele é um pouquinho mais grossinho. Então, pode vir aqui, ó, começar essa primeira marcação aqui por dentro. Agora, temos outros pontos também para poder destacar volume, realçar o volume dele, para ele ficar um biscoitinho mais arredondadinho, não tão retinho. Então, vem aqui na frente e venho sombreando alguns pontos para poder ter esse destaque. Ó, coloco um pouquinho aqui por cima também. Não precisa ter toda aquela preocupação de fazer o esfumado bem retinho, porque o biscoito em si, ele tem textura. Tem as marquinhas de dedo ali, dependendo do que a gente for fazendo. Esse biscoito aqui, uma coisa que eu sempre falo com vocês, eu gosto muito de estudar aquilo que eu vou pintar, estudar mesmo, entender, observar. Então, esse, por exemplo, ele tem aquelas marquinhas como se fosse de amassadinho mesmo. Então, esses pontos sombreados que a gente vem e coloca assim, sem precisar fazer aquele esfumado perfeito, ele vai dando essas texturas. Texturas de marquinha de dedo, de profundidade ali durante o processo. Então, é isso que vocês precisam observar. Por isso que eu falo, observem mesmo aquilo que você quer pintar e à medida com que vocês vão praticando, isso vai se tornando normal. Essa cor que eu tô utilizando aqui é o Siena Natural. Até passou uma pergunta aí que eu acabei não respondendo. Deixa eu ver aqui que passou uma aqui agora. Para pano de prato, o que costuma muito utilizar é 45 ou 50 centímetros de largura por 70 de altura. É mais ou menos esse tamanho, de 45 a 50 e 70 de altura. Então, vem, ó, esfumando em alguns pontos, bem irregular mesmo, para poder trazer a textura. Essas texturas vão dando um ar mais realista também, vai trazendo mais detalhes de forma bem leve. Então, às vezes, o que vocês olham assim, pode olhar e achar que é muito complicado, é só questão de um esfumado mais irregular. Isso, é o amarelo pêssego aqui em volta. E o Siena Natural eu tô utilizando aqui primeiro para poder sombrear, fazer aquele primeiro sombreado e deixar ele com aspecto mais queimadinho, mais douradinho. Vem aqui, ó, na parte de baixo. Essa daqui também é espessura, faz parte desse mesmo biscoitinho aqui de cima, ó. Então, é só a lateral dele. Venho realçando aqui também. Vou puxar mais escuro nas extremidades aqui, ó, na partezinha de baixo. E na partezinha aqui de cima. Venho aqui para a parte de baixo, esse daqui já é como se fosse um outro biscoitinho, que tá bem coladinho. Que esse tipo de biscoito aqui, eles são um em cima e um embaixo mesmo. E fica com aquela caldinha ali no meio. Então, essa daqui é como se fosse a parte de baixo do biscoitinho. Se eu não me engano, é até biscoito suíço que se fala. Apesar de que ontem eu procurei esse biscoito suíço. Deixa eu ver aqui que passou uma pergunta. Coloca só um no pano de... Isso, você pode colocar só um desse daqui no pano de copa. Você pode aumentar o risco. Tem sites em que vocês conseguem ampliar o risco.
e dividir ele em duas folhas para deixar ele maior também. Então, vocês têm essa opção de poder ampliar. Esse daqui é porque eu coloquei um de um lado e outro de outro, para fazer aquela toalhinha ali de centro. Ó, vim sombreando aqui também, na parte de baixo, e daqui a pouco eu vou colocar um tom mais escuro, para reforçar ainda mais. Aqui, apesar de não ter esse mesmo risco que eu coloquei do ladinho, vocês vão chegar aqui, ó, bem encostadinho no meio, ó, e vão puxar uma pinceladinha aqui pro lado, ó, mais esfumada. Não precisa ser marcado, não. Que ele vai dar aquela leve espessura aqui também na partezinha da frente, ó. Na hora que a gente fizer a parte do meio, ele vai se realçar mais. Vocês podem optar ou por deixar ele mais amarelado ou deixar ele mais clarinho. Então, fica a critério de vocês. Vocês gostam de biscoito mais queimadinho, mais douradinho, ou se vocês gostam do biscoitinho mais branquinho ali mesmo. Até uma cor que eu utilizei no stencil foi o siena natural, mas bem levinho. Só com a sujeirinha de tinta no pincel mesmo. Aqui, depois de ter feito essa parte, ó, sombreei alguns pontos, eu vou utilizar o marrom, que vai dar um destaque ainda maior aqui, vai trazer mais profundidade, vai realçar ainda mais as espessuras. Então, vem aqui com marrom, mas é de pouco a pouco, não vai com uma pincelada muito generosa. Então, por isso que é bom ter um pratinho aqui para poder ajudar. Ó, vem aqui por baixo, vou até puxar, ó, já para a parte da espessura. Depois eu vou até iluminar também. Quando eu passar pro lado de lá, que eu vou trabalhar no efeito do laço, eu já aproveito que ele tá seco também para poder iluminar. Mostrar para vocês como fazer com que ele fique mais iluminado, fique mais brilhoso também, que é um biscoitinho amanteigado. Então, pra gente trazer um brilho para ele também. Venho realçando. Ó, vou puxar bem aqui no cantinho, mas pode utilizar também um pincelzinho menorzinho para poder fazer esses cantinhos, para o cantinho ficar bem retinho. Aí depois eu sempre volto, mesmo depois da pintura pronta, eu tenho o hábito de voltar e ver se não ficou nada fora do lugar, se não precisa fazer nenhum retoque em contorno. Então aqui, ó, o que eu vou deixar mais forte mesmo são esses cantinhos. E agora aqui na parte de baixo também, ó. Mais nas extremidades, que eu vou escurecer um pouquinho mais. Tanto de um lado quanto do outro. Deixar um pouquinho mais queimado para... Essas duas sombras aqui que eu coloquei é para poder arredondar ele. Para mostrar que tem uma parte aqui por trás ainda, então por isso que eu coloquei essa sombra de um lado e do outro, para trazer esse destaque do arredondado ali por trás. E vem aqui por cima também, ó, que é na espessura do biscoitinho da frente, e puxa um pouquinho mais. Essa linha aqui foi só para demarcar, delimitar quem tá com risco, foi só para delimitar certinho a espessura. Mas não precisa deixar totalmente aquela marcação de pincelada aqui não. Pode deixar mais esfumadinho, para deixar o efeito do biscoito mais arredondado, as laterais dele mais arredondadinha mesmo. Não troquei de pincel. Agora que eu vou pegar um outro pincel
eu utilizei ele praticamente em tudo. Eu utilizo esse pincel. Agora, que é um detalhezinho mais fininho, que eu vou precisar de pouquinho marrom, que eu vou entrar com um pincel macio. Um pincelzinho até maior, macio, para poder demarcar certinho essa sombra da divisão dessa parte de cima do biscoitinho para a parte de baixo. Coloco tinta em um lado do pincel só e venho devagarzinho, ó, fazendo a marcação dessa linha que vai dividir esse biscoitinho de cima para esse biscoitinho aqui de baixo, ó. Vem de pouquinho em pouquinho até encontrar ali do outro lado. É bem fininho mesmo. Precisa fazer muito, muito grosso, não. Que ele vai dar esse aspecto de sombra aqui, ó, bem mais marcado. E criar essa divisão da parte de cima para a partezinha de baixo. Agora que tá... essa parte de fora tá pronta. Deixa eu só retocar os cantinhos aqui. Depois, quando eu virar pro outro lado, em que tá o laço seco, vou iluminar o que já tá seco ali para vocês verem como que fica depois de seco, iluminado feito depois de seco. Agora eu vou passar aqui pra dentro, que é onde tem aquela caldinha bem brilhosa. Uma caldinha de morango, de cereja. Vou utilizar as mesmas cores que eu utilizei no laço. Então, pego aqui o vermelho tomate e o vermelho vivo. Vou trabalhar com esses dois primeiro, para depois entrar com as cores mais escuras. Peguei aqui, ó, vermelho tomate. Esse ponto de cá eu vou deixar ele mais sombreado, ó. Agora é o momento em que o contorno também precisa estar mais certinho. Demarcar melhor o contorno aqui da lateral. Esse ponto, ele é mais sombreado, o lado de cá. E eu já venho mesclando com o vermelho vivo, ó. O lado de cá eu vou utilizar um pouquinho mais do vermelho vivo. Ó, vem esfumando bem os dois. Cuidadosamente para o contorno ficar certinho. Ó, devagarzinho a gente vai preenchendo. Vou deixar alguns pontos ali para entrar com outro pincel, só para não acontecer de borrar ali o contorno. Aqui no cantinho eu vou colocar um pouquinho de sombra também. O ponto que eu deixei mais iluminado, mais realçado mesmo, foi esse pontinho aqui de cima. Então, pode vir mesclando os dois, vermelho vivo com o vermelho tomate. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse contorno aqui sem borrar. Pronto. Agora eu vou pegar o púrpura para poder fazer aquele tom sobre tom, para não ficar uma cor feia, porque se eu entrasse direto aqui com vinho, não iria ficar legal. Então, ele vai criando uma tonalidade bem bonita de vermelho. Então, vem aqui, ó, no cantinho, onde vai ser mais sombreado, vou trabalhar um volume aqui também. E para poder criar o efeito de textura, mesma coisa, igual foi feito aqui no biscoitinho, no lacinho, é só vir com esfumado irregular, ó, manchando alguns pontos, deixando alguns pontos mais claros e outros mais escuros, ó. Que ele vai dando aquele aspecto de curvinhas. Isso que vai dando a diferença no efeito trabalhado. Principalmente depois que eu vou entrar com os pontinhos de brilho, ele vai se destacando ainda mais.
Então, pode vir aqui, ó, de forma irregular em alguns pontos. Utilizei o púrpura, agora entro com o vinho para poder reforçar ainda mais. Então, eu venho de pouquinho a pouquinho. Faço aqui o cantinho certinho, ó. Também pode vir fazendo de forma mais irregular, para poder criar essa textura, deixar ele com várias curvinhas, a geleia mesmo. Quem assistiu, quem lembra da live da torta de cereja, que eu fiz a live aqui um tempo atrás, uma aula da torta de cereja, sabe muito bem desse detalhezinho assim, ó, de esfumar em alguns pontos, deixar mais claro, mais escuro, que foi o que deu aquele efeito todo encurvadinho ali na cauda, trazendo volumes diferentes. Quando a gente entra com pontinhos, com os pontinhos de brilho, eles vão dando mais destaque ainda. Essa aula ela também vai para o canal do YouTube, então é só vocês aguardarem um pouquinho, porque eu faço a edição dela para passar para lá no formato do YouTube mesmo. Então tem a outra que eu tô editando para poder colocar lá, é a do queijo, e essa daqui também vai. Terminou por aqui? Não terminou. Ainda tem um pouquinho do preto. Um pouquinho do preto para poder reforçar ainda mais. Se você quiser, precisa colocar o preto? Não precisa. Você pode usar o preto ou não. Aqui você poderia deixar assim, não tem problema. Mas no que eu pintei ali, eu vou manter da mesma forma, que ele vai ajudar a dar um destaque ainda maior nesse ponto aqui, ó, mais avermelhado. Então, vem aqui no cantinho com um pouquinho do preto. Bem pouquinho, ó, só com a sujeirinha do pincel. Que o preto, por mais que algumas pessoas tenham medo de utilizar, ele reforça muito mais a cor mais vibrante que a gente utiliza ali na pintura. Então, o que para alguns tem medo por achar que vai estragar, ele utilizado na medida certa e nos pontos certos, ele vai ajudar a dar mais destaque nos pontos mais vibrantes ali da pintura. Nos pontos mais iluminados também. Então, aqui ele vai ajudar com que esse vermelho aqui se destaque ainda mais. Então, não precisa ter medo, é de pouquinho a pouquinho, ó. Igual eu tô colocando aqui agora. E já tá ótimo a utilização do preto. Agora aqui, eu vou usar o branco para poder fazer um iluminado mais esfumadinho, e vou entrar com os pontinhos de brilho também. Preto, sépia e marrom me causam pânico. Ai, meu Deus, se vocês soubessem o quanto que essas cores escuras, utilizadas da forma certa, na medida certa, nos pontos certos, igual eu tô ensinando aqui pra vocês, ó, de pouquinho a pouquinho, vocês viram que ficou... Que a pintura ficou bem leve, mesmo utilizando o preto. Vocês não vão querer... O que vai ter é gente comprando tinta preta depois disso. Eu falo que tinha aluna que tinha medo de utilizar tinta preta. E depois que aprenderam a utilizar, porque eu tiro o medo de vocês mesmo, eu tô aqui para poder tirar esse medo de vocês de fazerem pinturas mais elaboradas, que muitas vezes parece que é um bicho de 7 cabeças, quando na verdade não é. Então eu tô aqui para poder tirar esses medos da cabeça de vocês. Que eu tenho aluna, eu tenho pessoas assim que aprenderam comigo, as alunas que aprenderam comigo, que também tinha esse mesmo medo. Tinha o mesmo medo de utilizar tinta preta. E quando falava, parecia que eu tava brigando com elas. Mas depois que vai passando ali, vai aprendendo, vai aplicando tudo certinho, vai entendendo a utilização, aí
já fica tudo mais, já tudo faz sentido. Agora, vou pegar aqui o branco, a gente já tá quase assim, finalizando. Tem umas folhinhas aqui para poder fazer. E o retoque do laço do iluminado do outro lado também, ó. Pouquinha tinta branca. É igual a tinta branca que muitas têm dificuldade na hora de utilizar. E eu tenho em todas as aulas. Tô buscando trazer técnicas fáceis para vocês fazerem as pinturas com mais tranquilidade, com mais leveza. A tinta branca é uma tinta que, se não souber trabalhar com ela da forma certa também, ela pesa muito na pintura. As cores utilizadas aqui no meio, na geleia: vermelho tomate, vermelho vivo, púrpura, vinho e preto. Foram essas cores. De pouquinho em pouquinho para até a gente chegar nesse resultado aqui. E na combinação ficar uma combinação bem bonita. Vem aqui, ó, o que eu quero fazer? Eu quero que essa geleia, ela crie um volume. Ela não fique chapada aqui no fundo. Que ela tenha um volumezinho mais altinho. Como se a gente tivesse apertado aqui esse biscoito e ela saltou um pouquinho aqui pro meio. É esse efeito que eu quero trazer. Então, o que eu vou fazer? Peguei um pouquinho só, tirei o excesso. Ao invés de vir aqui no contorno, eu vou dar uma recuada aqui desse preto que eu coloquei. Então, eu venho aqui, ó, dou uma recuadinha do contorno e venho esfumando, ó, bem de levinho, com essa sujeirinha de branco, ó, aqui no contorno para poder começar a realçar mais esse volume. Então, eu dou essa recuada aqui da lateral e venho esfumando um pouquinho aqui, ó, do branco, bem de levinho. E pode vir, ó, também criando alguns pontos iluminados aqui no meio, com branco mesmo, para dar esse aspecto mais rosadinho. Da mesma forma, vou também colocar um pouquinho do lado de cá, ó, sem encostar no recuo, sem encostar aqui no contorno. Eu dou um recuozinho da lateral e venho dando uma leve esfumadinha para poder destacar esse volume, deixar ele mais elevadinho. Então, é só vir colocando umas pinceladinhas aqui para poder dar essa aumentadinha aqui no volume dele. Aqui pode ser que para vocês não tá aparecendo tanto, mas não precisa colocar muito. Deixa eu só reforçar um pouquinho mais para aparecer melhor aí para vocês na imagem do vídeo. Vou pegar agora. Vocês podem utilizar um pincelzinho filete, um pincelzinho que tenha ponta. Tem uma pontinha para poder fazer mais levinho aqui os pontinhos de brilho. Eu vou utilizar esse daqui, esse pincelzinho redondo. E vem, ó, levemente, ó, sobrecarregado de tinta na pontinha do pincel. Também não vou encostar no contorno, porque eu quero criar esse ponto aqui mais elevado. E eu venho, ó, colocando umas pinceladinhas. Pode colocar eles mais juntinhos assim, pode dar um espaço, colocar uns 2 pontinhos. Pode colocar, ó, uma linhazinha, mas desde que esteja mais sobrecarregado de tinta. Não dê aquela pincelada que vai ficar marcado, não. Falhado, né, na verdade. Então, pode vir aqui, ó, depositando alguns pontinhos, para ele ter esse aspecto mais brilhoso mesmo. Pode colocar uns pontinhos, ó, perdidos aqui no meio, para poder dar esse efeito da textura, deixar ele com a textura. Tudo onde tem esses pontinhos de brilho e os pontos mais escuros, eles vão trazendo esse aspecto de textura. Toda vez que eu mudar o pincel, eu mudo o pincel, eu vou passando para vocês. Igual agora que eu troquei de pincel, eu mudei. Mas quando eu tô trabalhando
tom em cima de tom aqui, eu vou utilizando o mesmo pincel. Agora eu vou colocar um pontinho um pouco mais forte, que foi aqui do lado, ó. Vou molhar, ó, troquei o pincel, peguei um pincel maior, porque eu vou colocar um pontinho bem mais generoso. Vou colocar aquele ponto de brilho bem grande mesmo. E eu venho depositando a tinta. Não vou dar pincelada, não. Peguei a tinta branca aqui na pontinha e venho depositando, criando uma camadinha bem mais grossinha aqui, para realçar bem esse efeito do brilho aqui nessa lateral. Agora, eu vou virar aqui, ó, minha pintura, porque eu vou passar pro outro lado que já tá seco. A melhor sacaria para pintura vai depender do tipo de... Eu sempre gosto de trazer esse exemplo, do tipo de produto que você quer vender. Eu não sei se você trabalha com a venda dos seus produtos. Então, vai depender do tipo de produto que você vai vender, se vai ser... se você quer um produto com um valor que não agregue tanto valor ali, porque, um exemplo, esse daqui que eu utilizo, que é o pano de copa premium, aquele pano mais engomado, ele agrega um valor muito maior no meu trabalho. Então, como o que eu faço aqui, o que eu ensino para as minhas alunas, são pinturas mais elaboradas, um exemplo que eu falo, não vale a pena, pelo tempo que às vezes a gente leva para poder fazer uma pintura, por exemplo, não vale a pena utilizar sacaria muito barata ou aqueles pé de galinha, né? Então, eu sempre aconselho a usar aquilo que eu utilizo aqui, mas dentro do produto que você vai querer vender, ofertar. Então, voltando aqui, eu utilizo o pano de... Uso e indico os panos de copa engomado, que são esses próprios para pintura em tecido mesmo, esses lisinhos, pano de copa premium, ou o Santa Margarida, que é o de referência SM08, que são os que eu utilizo aqui, que já testei, já utilizei. Então, são os únicos que eu utilizo. Até mesmo esse que eu tô fazendo aqui para toalhinha de mesa, de centro, eu tô utilizando o pano de copa premium. Agora aqui nós vamos fazer as folhinhas para poder finalizar. Tem as folhinhas aqui em volta. E também eu vou reforçar primeiro o nosso lacinho. Então, esse daqui eu fiz antes da live, justamente para deixar secar. Então, pego aqui a tinta preta. Vou pegar um pincelzinho pequeno, porque eu não quero sobrecarregar. Ele vai realçar alguns pontos. Então, depois que o trabalho de vocês estiverem bem sequinho, estiver bem seco, vocês vão fazer esse mesmo processo que eu vou repetir aqui agora, que eu vou fazer aqui agora. Então, peguei aqui um pratinho para poder tirar o excesso, ó. Pincelzinho menor, esse daqui é um pincel macio de numeração 2. Eu vou realçar aqui o meio, essa divisão da parte de dentro para a parte de cima. Eu venho esfumando o preto aqui para poder dividir certinho e dar essa profundidade ainda maior. Vocês vão ver que ele vai destacando, ajudando a destacar ainda mais essa partezinha aqui da frente. Então, venho de pouquinho a pouquinho, por isso que eu tô utilizando até um pincelzinho menor para não sobrecarregar muito. Então, o preto, ele não vai atrapalhar em nada na pintura, muito pelo contrário. Ele vai ajudar a realçar ainda mais as outras cores. Vocês já estão conseguindo ver a diferença dessa parte aqui para essa parte de cá? Então, por isso que eu falo, não tenho medo de utilizar a tinta preta,
que ele não vai sobrecarregar, ele não vai pesar a sua pintura. Ele vai ajudar a realçar os efeitos. Isso, essa cor que eu tô utilizando aqui agora, ele é o preto. Ó, venho só com a sujeirinha em alguns pontos, para realçar mais ainda as dobrinhas. Por isso a importância de deixar secar bem, ó. Porque a gente vem em cima daquilo que a gente pintou, das bolinhas, com preto para poder criar esses pontos mais sombreados. Então, vamos de pouquinho a pouquinho. Cadê as meninas aí que não gostam de dever de casa? Hoje vai ter um deverzinho de casa, mas o deverzinho é bem básico, bem facinho, bem pequenininho. Se vocês chegarem até essa parte aqui, ó, da frente, isso que eu vou passar aqui pra vocês daqui a pouco é o mínimo, vocês vão tirar de letra. E eu tenho certeza que vocês vão... Quem for fazer essa aula aqui vai ter um resultado maravilhoso. Ó, venho só realçando mesmo, de levinho, tiro o excesso do preto e de pouquinho a pouquinho a gente vai dando destaque aqui no laço. Ó, vem esfumando. É só um destaque. É só vir de pouquinho, quem tem dificuldade, ó, pouquinho a pouquinho. Não tem erro. Utiliza um pincelzinho menor que vai facilitando ainda mais o processo. Mas é só vir de pouco a pouco. Não precisa utilizar muito. Porque eu tenho até um pratinho aqui do lado, porque eu vou removendo o excesso de tinta do meu pincel. Vou tirando bem o excesso para conseguir trabalhar com tranquilidade aqui, sem pesar muito. Ó, só a sujeirinha mesmo. Se eu tivesse com o pincel sobrecarregado, não estaria com esse mesmo efeito, não. Então, é de pouquinho a pouquinho vocês vêm trabalhando, vai testando. E quando você vê... Você não vai querer largar a tinta preta, ela vai fazer parte de 90% dos seus trabalhos. Ó, tiro o excesso de novo, vou dar um pouquinho de profundidade aqui também. Destacar um pouquinho mais. Peguei aqui o vermelho vivo, só para dar um realce nas laterais. Em alguns pontos aqui para criar uma separação melhor de uma fitinha para outra. Então, vem aqui, ó, do ladinho e venho dando um destaque. Só destacando alguns pontos mesmo para se sobressair essa diferença de um lacinho pro outro. Ó, aqui do ladinho também vou colocar. Só em alguns pontos mesmo para poder separar um lacinho do outro, uma partezinha da outra. Agora, vou ensinar aqui para vocês umas folhinhas, porque já estamos aí, ó, quase 9h30. Tô meia-noite de sexta-feira de vocês, né? Mas eu não queria sair dessa live sem ensinar, assim, praticamente tudo aqui delas, porque eu sei que vocês não gostam de dever de casa, mas tinha muitas dicas valiosas aqui para poder trazer. Então, o sextou hoje de vocês foi comigo, né? Para ter um destaque bem bonito na pintura aqui da folhinha, você pode utilizar ou verde... Eu vou utilizar aqui o verde maçã, mas se você não tiver, pode utilizar o verde pistache mesmo. Vou utilizar junto com o verde oliva.
Quem fizer, depois me mostra o resultado de vocês dessa aula, que foi assim, preparada com muito carinho mesmo. Tudo aqui que eu tô trazendo para vocês com a intenção de ajudar para que vocês tenham mais opções para poder trabalhar, para poder vender. Agora aqui separei as duas cores. Bora voltar a pintar então, hein? Pintar, vender, colocar essas pinturas na casa de muitos brasileiros aí. Valeu pela semana inteira o sextou, essa aula que eu tomei a noite de vocês. A sexta-feira a gente à noite sempre tem alguma coisa, né? Ah, vou sair pra comer fora, vou fazer alguma coisa diferente, não sei o quê. Aí eu invento o quê? De fazer vocês ficarem aqui numa live, mas é por um bom motivo. Acho que todo aprendizado é válido e é mais um conteúdo aí para vocês aproveitarem. Esse tecido aqui é o pano de copa premium. É o pano de copa premium, é um tecido engomado, próprio para pintura mesmo, decorativo. Então, sempre que vocês forem buscar por um tecido, vocês precisam entender primeiro o que vocês querem ofertar. Se é um tecido para secar, um tecido para decorar, então tem essa diferença de um tecido para o outro. Peguei aqui o verdinho maçã, vou utilizar esse pincelzinho menor aqui mesmo, porque como eu tô trabalhando aqui numa pintura mais voltada para o Natal, apesar de não ter assim aquele tema forte, não ter aquela ideia forte do Natal, é um tema que vocês podem utilizar aí o ano inteiro. Pode trocar, substituir a cor do lacinho. Então, para poder trazer essa ideia do Natal, porque a gente já tem que pensar aí nas encomendas de Natal, eu vou trazer esse verde mais vibrante. Que o Natal sempre são assim, vermelhos vibrantes, amarelos vibrantes, verde vibrante. Mas se não tiver, pode estar utilizando verde pistache mesmo. Preenchi aqui essa partezinha de fora, a pontinha, agora venho com um pouquinho do verde musgo, do verde oliva, oh meu Deus. E vou sombrear um pouquinho essa folhinha aqui na parte de baixo. Pode puxar aqui pra dentro também, ó, no meio, para poder criar essa divisão, essa nervurinha central aqui. E vou colocar um pouquinho aqui na pontinha também, ó. Depois eu vou voltar e retocar um pouquinho mais. Lembrando que essa aula vai ficar disponível para vocês, vai ficar aqui e também no canal do YouTube. Então, vai ficar ou aqui ou lá também, nos dois lugares. Vou fazer uma folhinha mais escura aqui por baixo, ó. Então, eu venho preenchendo ela praticamente inteira. Vou deixar uma pontinha aqui embaixo para entrar com esse verde mesclando, ó. Então, mas ela é mais nesse verde oliva mesmo. Então, misturei um pouquinho aqui por baixo. São apenas folhinhas para decorar. Não é uma folha que existe, uma folha realista, não. Que é só para poder complementar mais o risco, para não ficar somente o lacinho com biscoito e dar um destaque a mais também. Então, a gente vai utilizando essas combinações, essas misturas, para poder trazer um destaque. Tem essa outra folhinha aqui, que eu acho que eu vou deixar ela mais verde também, ó. Vou deixar ela mais um verde mais escuro. Então, faço aqui o contorno dela com esse verde mais escuro. E deixo o meiozinho mais claro, ó. Venho mesclando as duas cores juntas.
Pincelzinho pequenininho que eu tô utilizando para poder facilitar o processo. Agora eu tenho essas duas bolinhas aqui, ó, que são os azevinhos, né? São aquelas bolinhas vermelhas que aparecem em muitos projetos natalinos. Ó, venho preencher com vermelho vivo, vermelho tomate ou vermelho vivo. Pincelzinho pequenininho, para conseguir fazer certinho aqui a bolinha. E o deverzinho de casa para vocês, para quem for pintar, claro, vai ser fazer esse mesmo processo nas outras que estão aqui por baixo. Que tem umas aqui por baixo também, então é moleza para vocês fazerem isso. Tentar deixar bem arredondadinha. Vou entrar com o vinho aqui direto, porque ele é bem pequenininho, então quase não vai aparecer. Então, venho com um pouquinho do vinho já para poder sombrear, ó. Só para trazer um volume já bem mais demarcado, para não... Como é um ponto bem pequenininho, não vale a pena eu entrar com tantas cores assim, uma em cima da outra. Vou dar umas batidinhas aqui com vinho para poder criar uma textura também. E volto com o branco, só para colocar uns pontinhos de brilho, para dar um realce a mais. Ó, troquei meu pincel e venho com o branco colocando um ponto maior e um pontinho menor do lado, para dar um efeito de brilho aqui nele. Vou finalizar essa parte, deixa eu pegar o sépia, fazendo os cabinhos aqui com sépia. Tinta em um lado do pincel só, pincelzinho fininho, só para poder fazer, ó, bem pequenininho, bem fininho aqui, ó, os cabinhos deles. Ó, pouquinha tinta para ficar bem fininho mesmo. Então, é só repetir esse mesmo processo nas outras folhinhas que estão por baixo. E finalizando, o lacinho já tá pronto. O laço, ele não entra nenhuma outra cor depois disso. Então, pro lacinho, eu trabalhei já os pontos iluminados aqui por baixo com vermelho tomate, então nem sempre a gente vai precisar entrar com uma outra cor por cima para poder iluminar. Então, já na primeira camada a gente já consegue trabalhar os pontos iluminados. Então, vão ter efeitos em que vão entrar com uma cor por cima depois para poder iluminar, mas nesse caso aqui eu utilizei já o vermelho tomate aqui por baixo para poder fazer esse efeito mais iluminado, mais brilhoso. Que só para finalizar, vou dar um destaque a mais no biscoito. Em alguns pontos só, peguei o meu pratinho, que já não tem nem espaço mais, meu pires. Tiro o excesso da tinta branca que eu peguei e vou esfumando em alguns pontos, ó, só com excesso mesmo com a sujeirinha de tinta aqui. Vou esfumando em alguns pontos para poder dar um efeito mais iluminado também. Então, só com a sujeirinha de tinta. Não precisa sobrecarregar muito. Tiro mais um pouquinho do excesso. Ele vai dar um efeito mais brilhosinho. Deixar bem mais bonito o efeito aqui do biscoito, desse biscoitinho mais amanteigado. Então, é tudo, ó, bem esfumadinho. Precisa sobrecarregar muito não, é só para complementar mesmo e dar um destaque aqui a mais em alguns pontos. Aqui no meio eu venho iluminando um pouquinho para realçar também um pouquinho mais o volume aqui de baixo, deixar ele mais arredondadinho.
E assim ficou a nossa pintura completa, nosso projeto completo. Aqui o meu são 2 lados. Quem for pintar em um pano de copa pode ampliar, não tem problema, para não precisar colocar 2 junto. Então pode estar ampliando essa pintura para ficar maior no pano de copa. Mas também, se quiser fazer um pano de copa mais delicadinho, com a pintura menor, é só manter ele ali no meio mesmo do pano de copa e colocar o stencil mais comprido na lateral. Quem pintar, não esquece de me marcar assim, marcar bem